Wellington, sou mediador de Física do Pré-Vestibular Social do CEDERJ e vamos estudar agora o capítulo 11, módulo 2 de Física, sobre ondas, ok? Então a gente vai começar com uma introdução sobre o estudo de ondas. Então aqui nós temos onda numa corda, então aqui nós temos um fenômeno ondulatório chamado de dispersão da luz, a luz branca se dispersando em várias cores. Aqui nós temos uma representação do espectro de uma onda eletromagnética, ondas na superfície de um lago, ondas circulares. Aqui nós temos ondas se propagando numa mola de plástico, um brinquedo, né? Aqui ondas se propagando na superfície de um prato metálico usado por uma bateria. E aqui nós temos ondas gravitacionais se propagando no espaço-tempo, produzido pela colisão entre dois buracos negros. Ok, então são representações. O conceito de onda. Então, ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto a outro sem realizar transporte de matéria. Então, o meio permanece, ele não se movimenta, apenas a perturbação se movimenta. Então, aqui nós temos um exemplo, um barco, ele sobe e desce, né? Então, realizando esse fenômeno ondulatório. O pulso é uma onda de curta duração, então aqui está a representação desse pulso. Onda periódica é uma série de pulsos produzidos por uma fonte que oscila periodicamente. Então aqui nós temos, digamos, uma corda, né? São os pontos da corda, e aqui nós temos uma fonte que faz oscilar essa corda aí. Então a fonte está representada aqui à esquerda. Classificação de ondas. Então elas podem ser uma onda eletromagnética ou mecânica. A onda eletromagnética não necessita de um meio material. Então, no caso, a luz, que tem essa característica aqui de vibração transversal, ela não tem essa característica longitudinal, né, de vibração. E uma onda mecânica necessita de um meio material. O som, por exemplo, é uma onda mecânica que precisa de um meio material. Pode ser o ar, pode ser uma parede, pode ser um trilho de trem, etc. Então, você pode ter ondas na superfície de um lago, com essa característica transversal, que é a vibração perpendicular à direção da propagação. Ou então som, uma onda longitudinal em que a vibração tem a mesma direção da propagação. Quanto à natureza da onda, ondas mecânicas são ondas que se propagam nos meios materiais. Ondas numa corda, ondas na água, ondas sonoras, ondas sísmicas. Então aqui eu tenho onda numa corda, aqui eu tenho onda na superfície da água, aqui eu tenho ondas no ar produzidas pela vibração de diapasão. Aqui nós temos uma onda sísmica se deslocando na crosta terrestre. Quanto à natureza da onda, ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Então a luz do Sol atravessa o vácuo até chegar à Terra. É uma onda eletromagnética. A luz é produzida pela emissão de fótons de luz, mediante o processo chamado de excitação eletrônica. Então o elétron ele tem essa região aqui, esse círculo menor, é considerado o nível 2, ele sai do nível 2 até o nível 4. O nível 4 tem maior energia. Quando ele retorna para o nível 2, ele libera a luz na forma de fótons. Então a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo. Então outros exemplos de radiações eletromagnéticas, micro-ondas, né, usado nos fornos para aquecimento de comida, por exemplo, infravermelho, detectado pelas câmeras de segurança, ultravioleta, emitido pela luz do Sol, utilizados também na desinfecção de superfícies, né, no caso do Covid-19, por exemplo. Raios gama, que aparecem nas usinas, nos reatores nucleares. Os raios X, que são utilizados na medicina. Ondas de rádio, emissão, né, transmissão de comunicação. E de TV, né, também comunicação. Ondas curtas que os rádios antigos utilizavam. Então aqui eu tenho a luz, aqui eu tenho a produção de raios-x, ondas eletromagnéticas, transmissão de uma torre, aqui no caso uma rádio emitindo para a torre. Tipos de onda. Ondas longitudinais. A direção de vibração dos pontos do meio é igual à direção de propagação da onda. O meio aqui é a mola, né? Então você pode observar que aqui você tem pontos, né, um meio elástico. Então esses pontos oscilam numa direção que é a mesma, paralela à direção da propagação da perturbação. Então, o meio permanece, que no caso são esses pontinhos aqui, eles apenas oscilam em torno de sua posição de equilíbrio. Agora, a perturbação se desloca da esquerda para a direita.
Aqui outro tipo de onda, transversal. A direção de vibração dos pontos do meio, aqui nós temos uma corda, vibra perpendicularmente à direção de propagação da perturbação. Então você pode observar que a perturbação se desloca para a direita. Mista são aquelas em que as partículas do meio vibram transversalmente e longitudinalmente ao mesmo tempo. Então, esses dois fenômenos ocorrem simultaneamente e esse ponto descreve uma trajetória circular. Quanto à direção de propagação, então nós temos as ondas unidimensionais, são ondas que se propagam em uma única direção. Um pulso longitudinal num tubo, então aqui você tem ar, né? E tá vendo? Esse êmbolo aqui ele comprime o ar, ele gera uma região de compressão e essa região de compressão do ar se desloca ao longo da direção horizontal eixo X. Então, pulso transversal numa corda se desloca também horizontalmente, né? O pulso se desloca horizontalmente nessa corda. Cada elemento da corda executa esse movimento. Okay? Quanto à direção de propagação, bidimensionais são ondas que se propagam na superfície de um meio material, as ondas circulares na água. Está aqui, ó, propagação de ondas circulares na água. Né? Em visão lateral você tem esse desenho aqui. Quanto à direção de propagação, então aqui nós temos as tridimensionais, são ondas que se propagam no espaço, as ondas eletromagnéticas, né? Então aqui você tem a emissão de ondas eletromagnéticas numa torre, numa lâmpada, num ferro, né? Quente. Ondas eletromagnéticas, no caso das ondas transmissoras, são produzidas por cargas elétricas oscilantes. Então cargas elétricas, elétrons, por exemplo, oscilando numa antena, emite radiação eletromagnética. Tá? Então as antenas antigas de TV ou de rádio do seu carro, por exemplo, ali tem oscilações de elétrons gerando radiação eletromagnética. Aqui embaixo nós temos uma representação dessa onda eletromagnética. Você tem campos eletromagnéticos oscilantes, né? Uma perturbação que se propaga no vácuo. Ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas produzidas por deformações provocadas pela diferença de pressão, tá? Em um meio elástico qualquer. Então aqui eu tenho o ar, essa corda vibra, ela faz o ar vibrar no seu entorno, gerando essa situação aqui de ondas de regiões de compressão e de rarefação. Então as ondas sonoras, elas têm sua frequência nessa faixa aqui de 20 Hz e 20.000 Hz. Então elas são produzidas por vibração de corda, vibração da coluna de ar, vibração de discos e membranas. As ondas infrassônicas e ultrassônicas não são audíveis pelo ouvido humano. Exatamente, as ultrassônicas são acima de 20.000 Hz e as infrassônicas abaixo de 20 Hz. Os ultrassons podem ser ouvidos por certos animais, como o morcego e o cão. Então aqui de novo nós temos as ondas sendo produzidas, né, por um diapasão. A velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo da temperatura ambiente. Bom, características gerais das ondas. Então nós temos aqui uma corda, né? Ela está executando um movimento oscilatório, o ponto mais alto é a crista, a distância entre as cristas é chamada de comprimento de onda, e essa distância aqui é denominada de amplitude, é o deslocamento máximo de um ponto qualquer do meio. Então esse aqui é o ponto máximo que um ponto qualquer do meio vai executar, tanto para baixo quanto para cima. O ponto mais alto que ele alcança é chamado de crista, e o ponto mais baixo chamado de vale. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos da onda que tem as mesmas características, a mesma fase. Beleza, então aqui ó, essa distância aqui entre duas cristas é o comprimento de onda, essa distância entre dois vales é o comprimento de onda, e a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. De que maneira nós podemos medir o comprimento de onda? Entre duas cristas, como já dito, entre dois vales, entre dois pontos consecutivos com a mesma fase. Então esses pontos aqui ó, possuem a mesma fase. Esses outros aqui possuem a mesma fase. Então aqui ó, nós podemos medir entre duas cristas, entre dois vales e entre dois pontos consecutivos que estão com a mesma fase. Então esse ponto aqui e esse ponto estão com a mesma fase. Ok. Características gerais das ondas, a velocidade de propagação de uma onda unidimensional. Então aqui eu tenho uma corda esticada, o tamanho da corda é ΔS. Então como é que se calcula a velocidade da onda? Então você faz a medida dessa distância que é ΔS e divide pelo tempo medido no cronômetro. Então ΔS sobre ΔT é igual a V. Tá? Então a gente vai considerar essa velocidade como sendo constante, é igual a ΔS sobre ΔT.
Então aqui nós temos o movimento de uma onda, você pode perceber que esse movimento, a perturbação se desloca para a direita e os pontos da corda simplesmente sobem e descem. Abaixo aqui nós temos o movimento dos pontos da corda passo a passo. Então, por exemplo, essa onda aqui, ó, ela se desloca para a direita, os pontos da frente sobem e os pontos de trás descem. A diferença de cima e de baixo é o processo chamado de reflexão, que a gente vai ver posteriormente. Então, quando esse ponto aqui está fixo, ocorre uma mudança de fase. A onda muda a forma, né? De cima, a parte de cima torna-se para baixo. E aqui em cima não tem mudança nessa forma, ok? Não houve mudança de fase. Beleza, cálculo da velocidade de propagação. Estamos considerando que ela se propaga com velocidade constante, né? Então, ΔS é V vezes ΔT. Em cada ponto, a onda percorre um comprimento. Em cada período, a onda percorre um comprimento de onda. Então, aqui nós temos o comprimento de onda é V vezes T, ou V é igual a lambda sobre T, né? Ou a equação fundamental da onda é expressa dessa forma aqui, V igual a lambda F. Beleza? Então, vamos ver aqui as características, que é o período. Foi dito que é o período. O período é representado pela letra T, tá? T maiúsculo. Então, é o tempo que cada ponto do meio leva para executar uma oscilação completa. Já a frequência é o número de oscilações que cada ponto do meio executa por unidade de tempo. Então, aqui, número de oscilações completas, intervalo de tempo. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Ó. No caso, nós temos F oscilações completas em um intervalo de tempo, conforme a própria definição, né? E nós vimos aqui que o período é o tempo de uma oscilação completa. Eu tenho uma oscilação completa, o tempo gasto é o período. Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente chega aqui, o produto frequência-período é igual a 1, ou seja, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Quando o período aumenta, a frequência diminui, né? Quando a frequência aumenta, o período diminui. Ok. Muito bem. Vamos passar aqui. Exemplo. Calcular o comprimento de uma onda de rádio cuja frequência é de 1500 kHz. Esse K é um prefixo que significa 10 ao cubo, ou 1000. Então eu vou ter que multiplicar 10 ao cubo por 1500. Aqui nós temos 1500 kHz, que é 1500 vezes 10 ao cubo Hz, né? E que é igual a 1,6 vezes 10 a sexta Hz. Então esse 1500 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 ao cubo. Aí vai ficar 3 mais 3 vai dar 6. Né? Beleza. Então aqui, ó, V é igual a velocidade da luz, representada aqui por 3 vezes 10 à oitava. Como é que a gente calcula o comprimento de onda? Divide a velocidade da luz pela frequência. 3,0 dividido por 1,5 dá 2,0. 10 à oitava dividido por 10 à sexta dá 10 ao quadrado. Aqui, como tem a mesma base, você subtrai os expoentes. 8 menos 6 dá 2. Tá? Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2 dá 200. Então, o comprimento de onda é igual a 200 metros. 2. As ondas sonoras caminham no ar com velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Calcule a frequência de uma onda sonora cujo comprimento de onda lambda é igual a 1,7 centímetros. Muito bem. Essa é a velocidade do som. Esse é o comprimento de onda. Tá? Então aqui eu tenho que dividir por 100, tá? Para passar para metro, que eu quero o resultado no Sistema Internacional de Unidades. Metro, quilograma em segundo. Como é que eu calculo a frequência? Divido a velocidade pelo comprimento de onda. Então vai ficar 340 dividido por 1,7 vezes 10 a menos 2. Então você pode escrever isso aqui dessa forma. 170 vezes 10 a menos 4. 340 dividido por 170 dá 2. O 10 a menos 4 quando sobe vira 10 a quarta. Então a resposta é 2 vezes 10 a quarta Hz. Ou 20.000 Hz ou 20 kHz. Superposição de ondas. Dois pulsos de mesma fase caminham na mesma direção em sentidos opostos. Então aqui eu tenho dois pulsos. Um pulso aqui à esquerda e um pulso à direita. Eles estão indo de encontro um ao outro. Então acontecendo isso aqui. Num determinado ponto eles sofrem uma superposição. Então a amplitude resultante é a soma das amplitudes dos dois pulsos. Tá? Depois disso eles seguem como se nada estivesse acontecendo. Agora nós temos dois pulsos com fases distintas, invertidas. Então esse aqui tem uma fase, esse aqui tem uma fase que é inversa a essa daqui. Então aqui nós temos uma forma diferente dessa aqui. Tá? Então quando eles se encontram num determinado ponto da corda, ocorre a extinção total, porque se considerarmos eles com a mesma amplitude. Tá? Então a gente faz a diferença entre as amplitudes, como as amplitudes têm o mesmo tamanho,
extinção. Depois disso eles seguem normalmente, como vocês podem ver aqui na própria ilustração. Extinguiu, agora segue sem problemas. Tá? Muito bem. Quando duas ou mais ondas se superpõem em um lugar do espaço, o resultado da superposição é a soma algébrica dos efeitos que cada uma delas produziria se passasse sozinha naquele ponto. Após a superposição, cada onda continua a se propagar mantendo suas características originais. Então aqui nós temos as ondas sonoras, né? Aqui é um alto-falante perturbando as moléculas de ar próximas a ele. Então aqui no caso nós temos ar no interior de um tubo, esse êmbolo oscila, você pode ver que quando ele vai para a direita ele gera compressão, quando ele se afasta para a esquerda, rarefação. Então você tem regiões de compressão, né, e regiões de rarefação. As regiões de compressão equivalem à crista e a de rarefação ao vale. Aqui nós temos moléculas de ar, um desenho, temos um alto-falante. Né? Então você tem regiões de compressão, onde as moléculas estão próximas, e uma região de rarefação, onde as moléculas estão mais afastadas. Então a onda sonora é uma onda longitudinal. Tá? Ok. Com relação à qualidade do som, o som forte é aquele de maior amplitude, o som fraco é o de menor amplitude. Então quando gritamos, som forte, amplitude maior, quando falamos normalmente, amplitude menor. Tá? Com relação ao timbre, então o timbre ele tem a ver com as características da fonte. Quando uma pessoa fala, ela é uma fonte de ondas sonoras, então essa fonte ela tem, a forma da onda muda de fonte para fonte. Então aqui nós temos um diapasão, que ele tem essa forma, uma flauta, a onda tem outra forma, a voz humana, né? E o violino também. Então você consegue identificar a fonte pela forma da onda. Frequência. Então nós temos aqui as frequências, o som de baixa frequência, você vê que o comprimento de onda é maior. Né? E o som de alta frequência, o comprimento de onda é menor. Isso aqui tem a ver com altura. Né? Então o som mais grave são aqueles de baixa frequência. E o som agudo de alta frequência. Então aqui a gente consegue distinguir as notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, por exemplo. Né? Tem a ver com essa distribuição de frequência. Okay? Muito obrigado.